Olá pessoal, sou eu, professora Josiane Louvera, conforme combinado no vídeo anterior. A gente hoje está aqui para falar ainda sobre o pacote anticrime. Ontem nós falamos sobre o arquivamento, quer dizer, no vídeo anterior, não vou nem dizer que é ontem, porque eu não sei se você está me vendo dias subsequentes, né? Mas nós falamos no vídeo anterior a respeito do arquivamento do inquérito. Hoje nós vamos falar sobre a prisão preventiva. O que a gente vai verificar? Bom, como é hoje e como vai passar a ser a partir da entrada em vigor da Lei 2.403, da Lei 13.964 de dezembro, 24 de dezembro de 2019. Então vamos aqui analisar o seguinte. Como funciona hoje no artigo 312, com o advento da Lei 2.403 de 2011, né? É o que está vigendo até hoje. O juiz poderá decretar a prisão preventiva durante a investigação criminal ou durante o processo penal. Durante a investigação criminal, se houver a representação do delegado de polícia ou requerimento do MP. Durante o processo penal, ele poderá decretar de ofício, mediante requerimento do MP, do assistente de acusação, do querelante. Tá claro? Então, hoje, ele pode decretar uma prisão preventiva de ofício, desde que essa prisão seja decretada na fase da ação penal. Na fase do inquérito, ele precisa ser provocado, ok? E a prisão preventiva hoje é possível quando estivermos diante do fumus commissi delicti do periculo libertatis. Bom, o que é fumus commissi delicti? Fumaça de cometer crimes. O que é periculo libertatis? Perigo na liberdade. Quando que a gente vai perceber que está diante do fumus commissi delicti? Josiane, como é que eu vou olhar uma questão, vou olhar para ela e vou falar assim, eu estou aqui diante do fumus commissi delicti. Você está diante do fumus commissi delicti sempre que você verificar que existe a possibilidade de condenação. Se há possibilidade do agente ser condenado, existe o fumus commissi delicti. Então, o que é o fumus commissi delicti? O fumus commissi delicti nada mais é que o indício de autoria e a prova da existência da infração, que a gente chama de prova da materialidade, ok? Mas só o indício de autoria e a prova da existência da infração, por si só, é suficiente para que uma prisão preventiva seja decretada? Não. É necessário que tenhamos o periculo libertatis. O fumus commissi delicti é um pressuposto que ele tem que vir atrelado ao periculo libertatis. A prisão ela tem que ser necessária, adequada e proporcional à pena que será aplicada. Então, a prisão, para ser necessária, tem que ser demonstrado que ela é necessária para garantir ordem pública, garantir ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal ou para manter a conveniência da instrução criminal. E basta ela ser necessária, não, ela tem que ser adequada à condição pessoal do agente e à circunstância em que o fato foi praticado. E ela tem que ser proporcional à pena que será aplicada. Como assim, Josiane? Eu te explico. Pensa aqui comigo. O Luciano, um aluno meu, ele, amigo, ele foi encontrado esse mês, por exemplo, por 3 vezes, adquirindo substância entorpecente na Central do Brasil. Ok? E as 3 vezes ele foi encontrado, capturado e conduzido a uma delegacia. O delegado vai manter ele preso em flagrante? Primeira pergunta. O juiz vai decretar a prisão preventiva? Você pode falar assim, caramba, tem indício de autoria e tem prova da materialidade, não tenho dúvidas. E a prisão é necessária, porque esse cara vai continuar praticando delitos, afinal de contas é necessário para garantia da ordem pública. Mas eu pergunto para você, o crime do usuário de drogas que adquire substância entorpecente para o próprio consumo é punido com pena privativa de liberdade? Resposta, não. Se você for lá no seu artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, o legislador vai dizer para você, a pena para o usuário que adquire substância entorpecente para o próprio consumo é uma pena de advertência, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, não é isso? Aí eu te digo, você pode até entender que tem um fumus commissi delicti
e que a prisão, inclusive, é necessária. Mas ela é proporcional à pena que será aplicada? Não, ela não é proporcional à pena que será aplicada. E se ela não é proporcional à pena que será aplicada, isso significa dizer que essa pessoa não pode ser presa preventiva. Por quê? Porque se condenado Luciano for, ele não vai para o cárcere. E se ele não vai para o cárcere, isso significa dizer que se condenado ele não vai para o cárcere, ele não pode ir para o cárcere provisoriamente. Entenderam isso? Então, na verdade, ele não vai poder ser um preso preventivo, ok? Então, para que haja uma prisão preventiva, eu tenho que ter o fumus comitis delicti o periculo libertate. Hoje, tá? O artigo 312, com a redação dada pela Lei 2.403 de 2011, o artigo 312 diz que a prisão preventiva, ela é possível por esses motivos, e o 311 vai dizer que ela é possível durante o inquérito, durante o processo, durante a investigação criminal e durante a instrução processual. E que durante a investigação, ela é cabível mediante ordem judicial, se houver representação do delegado ou requerimento do MP. E na fase do processo da instrução processual, ela é possível mediante requerimento do MP, requerimento do assistente de acusação, requerimento do querelante, ou o juiz pode decretá-la de ofício, é o que diz o artigo 311. E o juiz vai ter que decretá-la de forma fundamentada, considerando os pressupostos do artigo 312, que é o fumus comitis delicti o periculo libertate, e os requisitos do artigo 313. Ou seja, o crime tem que ser doloso, com pena privativa de liberdade superior a 4 anos, para que haja prisão preventiva originária, ou na hipótese do agente ser reincidente, na hipótese do 313, inciso 2, tá ok? E aí você vai perguntar pra mim, então, Josiane, eu só posso prender alguém preventivamente se o crime for doloso com pena superior a 4 anos? Na prisão preventiva originária, sim. Mas nós temos a chamada prisão preventiva substitutiva, que é a prisão preventiva que substitui a medida cautelar anteriormente imposta, ou a medida de proteção no âmbito da violência doméstica anteriormente imposta que fora descumprida de forma justificada, que são as hipóteses hoje previstas no artigo 312, parágrafo único, e 313, inciso 3 do CPP, ok? Então, hoje, a prisão preventiva funciona dessa forma. Acontece que nós temos aí a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que está às vésperas aí de entrar em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. E hoje, o artigo 311 do CPP não tem mais a mesma redação. Quer dizer, hoje não. O artigo trazido, o artigo alterado pela Lei 13.964 não tem mais a mesma redação que ele tem hoje da Lei 2.403 de 2011. Qual é a nova redação? A nova redação é, vou ler para vocês. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do MP, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Perceba que o legislador mudou a redação para dizer para você o seguinte: não cabe prisão preventiva de ofício decretada pelo juiz. Por quê? Porque a redação do artigo 311 dizia que ele podia decretar de ofício na fase da ação penal, na fase da instrução processual. Mas com a nova redação do artigo 311, em qualquer fase da investigação,